Turma, vamos lá iniciar aqui nossas aulas de informática básica. Vamos entrar aqui a fundo. Eu espero que vocês tenham recebido aí tanto a apostila quanto os slides. Se não tiverem recebido, por favor, me comunique através do WhatsApp, tá bom? Então vamos entender aqui nosso curso da disciplina aqui de informática básica. Vamos iniciar aqui, deixa eu diminuir aqui minha tela para ficar melhor da gente visualizar. Vou ficar bem aqui no cantinho aqui assistindo a aula com vocês. Então vamos dar início aqui. Então, minha breve apresentação aí curricular. Sou técnico, iniciei minha carreira de técnico em informática no Instituto Federal, quando eu passei. Fiz graduação depois em tecnologia de processamento de dados, depois me especializei em orientação a objetos com Java, em Java, né, em programação Java, e também fiz outros cursos de aperfeiçoamento, como montagem e manutenção de computadores pelo Senac do Piauí, e também fiz web design, que é criar, montar sites, artes através dos sites, montagem, né, através da prepara cursos profissionalizantes, beleza? Então, nós vamos ir aqui para o nosso próximo slides e nós vamos entender na nossa aula 1 sobre fundamentos da informática, nós vamos ver aqui os aspectos gerais da informática. Deixa eu voltar bem aqui o slide. O que vem a ser a palavra informática? Já passou pela sua cabeça assim, o que é informática? Para a gente entender qualquer coisa, é importante que a gente saiba o significado da palavra. Quando você pensa assim, informática, você já pensou em quê? Informática vem de informação. É uma informação. Que tipo de informação é essa? Nós estamos hoje vivendo um bombardeio de informações nas redes sociais. Principalmente o que a gente chama de desinformação, que seria o quê? Fake news, que são informações mentirosas. Então, informática vem de informação, mas o que é essa origem, né? É um termo originado da junção das palavras informação e automática. Então, esta palavra, informação, ela veio dessa junção aí, ó. Informação mais a palavra automática, certo? Então, a informática vem o quê? São informações automáticas que vão ser colocadas dentro do computador. Então, é isso que a informática básica vai tratar, que nós iremos aprender, né, neste curso, que é a informática para iniciantes do zero. Nós vamos entender como é que funciona o computador desde o zero, como é que essas informações automáticas são colocadas dentro do computador. Então, isso quer dizer informática, beleza? Vamos aqui para o próximo slide. Quem estiver vendo as aulas pelo podcast, eu aconselho a observar pela página. Estou na página 3. Vamos agora para a página 4, slide 4. Qual a importância de se usar um computador? Na sua visão, hoje, qual é a importância de se usar um computador? Nós percebemos hoje que o computador, ele cada vez mais está se tornando de fundamental importância para a sociedade, para diversas situações, principalmente nessa época da pandemia. Tente imaginar uma época de pandemia hoje sem o computador. Como que isso iria ajudar até a espalhar mais rapidamente o vírus? Por quê? Porque não tinha como comunicar para as pessoas rapidamente, que a gente sabe que o vírus ele se espalha de forma rápida. Como é que as pessoas têm conhecimento de onde está o vírus, como é que ele está chegando através da informática, do computador? Aí você vai dizer assim, mas a pessoa lá pessoa que usa televisão, se tiver só televisão, ela dava para saber. Sim, mas todas essas informações nós vamos ver nesse estudo da história da informática, do começo do computador. Toda a tecnologia é considerada um computador. A sua calculadorazinha, aquelas calculadoras, ela é um computador.
Então, o computador ele tem uma importância geral para a sociedade, principalmente para dentro de empresas, que ajuda a agilizar o serviço, entre muitas outras coisas. Então, a informática ela tem essa grande importância. No slide aí 5 agora, quem estiver acompanhando aí via podcast, nos áudios pelo slide, vai abrindo o slide e vai vendo aí a página que eu estou do slide, o slide 5. A página está bem no cantinho inferior, embaixo aí desses desenhozinhos do computador, viu? Então, quando falamos em computador, nos lembramos da informática, que já vimos que quer dizer informações automáticas que são colocadas dentro do computador. Que seria o quê? Um conjunto de métodos e técnicas para o tratamento automático da informação. Todas as informações que a gente vai colocando dentro do computador, existem técnicas. Isso é que nós vamos aprender durante esses estudos. Para isso, a gente precisa de um equipamento que é chamado computador. Então, o computador é que permite que a gente coloque todas essas informações dentro. Porque estamos agora no slide 6. Para quem está assistindo aí via podcast, aí os áudios. Por que o computador foi inventado? Então, eu botei aí uma pessoa aí bem deitado no sofá, né? Então, o computador ele foi inventado porque ele vai ajudar a oferecer conforto, né? Como não é bom você estar aí hoje aí também do outro lado da internet, apesar da pandemia, no conforto da sua casa, assistindo essas aulas, pode ser até deitado na sua cama, no sofá, enquanto às vezes numa sala de aula você está ali de uma forma bem formal, com sua postura ali sentado na cadeira, que você não pode ficar às vezes muito à vontade, botar as pernas para cima. Então o computador ele permite muitas coisas para nós, né? Agilidade para as informações passarem de forma rápida, o conforto de você não precisar sair de casa para enfrentar fila, para pagar banco, para pagar conta, muitas contas hoje, até de energia, de água, você pode pagar através do computador, não precisa sair de casa, então muitos confortos, você evita estar no sol quente e por aí vai. E a praticidade também, seria o quê? Ser tudo muito prático, por exemplo, ao invés de eu sair de casa para pagar um boleto, enfrentar uma fila de loteria grande, enorme, através do computador, eu pago a minha conta rapidinho e foi, ó, sem demora, sem perder tempo. Então, muitas coisas a informática tem ajudado, né? A computação. O computador ele é um equipamento, slide 7, tá bom? Estou. O computador é um equipamento com capacidade para quê? Então, o computador ele foi criado com algumas capacidades. Então, o computador ele foi criado para receber o que? As informações, para processar, ou seja, o computador recebe a informação que você coloca, você vai digitar no computador o que você quer, você vai colocar ali no mouse, teclar, então você vai digitar um texto ou enviar um vídeo, então ele vai receber, depois ele vai processar, nós vamos entender como é que funciona todo esse procedimento, como é que ele processa, que ele vai transformar aquelas suas informações do teclado, como é que aquilo que você digitou no teclado vai aparecer lá no monitor, na tela do computador. Então ele vai processar como é que é isso, nós vamos entender um pouco como é isso. Claro, nós vamos entender a fundo como é o funcionamento dentro, não, porque isso é em manutenção de computadores. Nossa disciplina aqui é só informática básica, por isso nós vamos aprender o básico. E o computador ele vai produzir a sua informação, de alguma forma ele vai produzir, se é um texto que você digitou no teclado, ele vai produzir esse texto para você ver. E ele serve também para armazenar grandes volumes de informações, ok? Por exemplo, vou comparar com o celular. Olha, um computador, para quem não tem computador em casa, que hoje todo mundo só está adquirindo celular, não é muito diferente. É só você imaginar um celular em tamanho família, um computador gigante. Então, seu celular não armazena conteúdos, vídeos, aí você diz, meu celular está cheio, está lotado. Então, o seu celular ele armazena volumes de informação, entendeu? Só que o computador ele armazena grandes volumes. O celular é pouco, né? Você diz, no instante meu celular encheu. O celular não tem muita capacidade de encher muito e não tem muita capacidade também de alguém criar um cartão de memória ou as memórias muito potentes a nível de computador ainda. Não tem, certo? Então ele serve para isso, para também armazenar grandes informações. Você não vai usar um celular para poder armazenar muitas coisas, como por exemplo empresa. Empresa não vai ficar funcionando suas coisas a nível usando celular, né?
Vamos agora para o próximo slide. É o 8, que a gente está aí acompanhando via podcast. Então, o computador ele tem algumas vantagens. Qual seriam essas vantagens? A rapidez. Então, ele vai fazer com que as tarefas, nós vamos entender que tarefas são os programas, tá bom? Quando você abre, vou dar uma comparação no seu celular, você abre o WhatsApp, é uma tarefa que está sendo executada. Então, o computador ele tem as suas tarefas também, os seus programas, os seus apps, seus aplicativos que abre, como o Word. Então, ele ajuda na rapidez. A vantagem de usar o computador é isso, para que suas tarefas sejam feitas mais rápidas. É muito mais rápido, você sabe digitar rápido um texto, digitar um livro de 100 páginas. Claro que isso é muito mais rápido e mais perfeito do que você fazer esses textos à mão, como era feito antigamente, né? Ainda se faz, é claro, mas depois se digita. Então ele ajuda a agilizar muitas coisas, essas tarefas na rapidez, em função de sua grande capacidade de processamento de informações, ou seja, ela vai processar, nós vamos entender depois o que é isso aí, processar. Ele processa de uma forma muito rápida, você já digitou, o computador já processou, ou seja, ele processou, ele já jogou para dentro, ele já trabalhou tudo aquilo dali. Tudo nós vamos entender isso com calma, como é cada um desses. Então, outra vantagem do computador seria a precisão. Ou seja, o computador ele é exato, é certeiro. Estou no slide 9, tá? Ele é certeiro com aquilo que a gente está fazendo. Então, tudo é exato na informática. Slide 8. No slide 8. Opa, eu voltei aqui. Desculpa aí, estou no slide errado. É o 10. Então, outra vantagem é a manipulação. Então, com o computador, a gente pode manipular grande volume de informações, como eu falei anteriormente. No celular não cabe muita informação, não cabe muitos vídeos, são os volumes, essas informações. Então, principalmente quando do controle de tarefas repetitivas. Então, quando a gente está fazendo algo muito repetitivo, por exemplo, vídeo, você não pode ficar vendo um vídeo no celular. Você não pode ver 4 vídeos ao mesmo tempo no celular. Você vê um ou você não vê, não tem como ver. Você não pode ver 2, 3 ao mesmo tempo. No computador, dependendo do sistema operacional, que nós vamos também estudar, dependendo do tipo de computador, você pode ver vários vídeos. Eu posso dividir a tela em 4 partes e ver os 4 vídeos ao mesmo tempo. E entre muitas outras coisas a gente pode fazer essas manipulações de grande volume de informações. Ela permite este controle repetido, certo? Slide 11. Outra vantagem é a organização, ou mesmo a racionalidade, que é uma consequência de todas as vantagens citadas anteriormente. Ou seja, o computador ele ajuda a gente a fazer as coisas de forma organizada e racional, ou seja, econômica, ajuda muito com isso daí. Vamos, olha exemplos agora de computadores de grande capacidade. Vocês estão vendo aí o tamanhozinho dessas crianças? Pois é. Aí no slide 12, para quem está via podcast, pode ver aqui o computador, esse computador aqui embaixo aqui que eu estou marcando, bem branquinho aí, pequenininho, quem estiver acompanhando o slide via podcast, branquinho aí, bem baixinho aí. E você pode ver esse grandão todo de cinza, ó. Computadores grandes, porque as empresas grandes precisam de computadores gigantes. E você pode ver aqui o computador padrão que a gente usa em casa, né? Olha o tamanho dele, a diferença. Dá quase o tamanho de uma pessoa, um computador gigante. Certo? Então, aí são um exemplo para a gente conhecer um pouco, ter uma visão dos computadores de grande capacidade. Então, esses computadores, eles geralmente são chamados de MyFrame. É um supercomputador. Vocês estão vendo aqui, né, nesse slide 13, vocês estão vendo aí que eles parecem uns armários, né, uns guarda-roupas. Olha o tamanho que é a potência. Então, chamados MyFrame. Porque tente imaginar aí, você está usando o WhatsApp, né? Você está usando o WhatsApp. Você pensa que todas as informações que você posta de vídeo, que você pega em qualquer local que você vai, está sendo guardado aonde? Dentro de algum celular gigante, de alguma empresa, do dono do WhatsApp? Não, estão sendo guardados dentro de MyFrames, de supercomputadores, computadores gigantes, onde vai armazenar grande quantidade de giga.
Tente imaginar aí o tanto de pessoas usando o WhatsApp, criando vídeo no mundo inteiro. Então tem que ter computador gigante para guardar todas essas informações, os vídeos, ó. Aí dentro é guardado vídeo, é guardado os arquivos PDF, por exemplo, essas aulas que eu estou fazendo também para vocês, que vocês vão ver. Todas essas informações, se eu posto no WhatsApp, vai para o computador gigante, os MyFrame, os supercomputadores da empresa do WhatsApp. Ficam guardadas tudo lá as informações. Por isso que entra às vezes aquela problemática que está entrando aí, dizendo que para todo mundo deixar o WhatsApp, que vazou, tá vazando informações, o WhatsApp tá divulgando nossas coisas pessoais para Deus e o mundo, e todo mundo indo pro Telegram. Ah, como é que pode ser isso aí, gente? Olha, todas as informações ficam no computador de uma empresa. Tudo do WhatsApp está no computador, assim como o Telegram. O Telegram também, o dono do Telegram também tem um computador gigante desse, ou mais de um, porque é muitos, não tem só um. Tem muitos computadores grandes e as informações do Telegram também ficam dentro. Como é que a gente vai saber se a empresa é segura ou não? Nós não temos como saber. Ou a gente confia no Telegram ou no WhatsApp. Não tem como a gente saber. Entendeu? Então, às vezes, surgem muitas conversas, boatos nas redes sociais que a gente não sabe até que ponto é verdade, que não é verdade, que o WhatsApp está deixando vazar e todo mundo começou a correr para o Telegram. A gente não sabe, porque o Telegram também tem esses computadores. Como é que eu vou saber que o Telegram não vai divulgar as minhas informações? Né? Que não vai vazar? Então, é bobagem a gente ficar nessa besteira com medo de estar no WhatsApp ou no Telegram, porque o Telegram também, se o dono não for confiável, e aí, como é que vai ser? Por isso tem que ter uma fiscalização. Existe o curso chamado Segurança Cibernética, certo? Que vai trabalhar mais com investigações de tudo isso aí também a nível de polícia, para poder ver se as informações dos computadores das empresas que fornecem, como por exemplo a empresa que fornece o WhatsApp para você, se eles são sérios, se não são bandidos, entendeu? Como do Telegram e por aí vai. Outro exemplo aí de supercomputador, vocês podem ver aí, ó, nessa imagem aí do slide 14, vocês podem ver aí os computadores da NASA, né? Que foi tirada a foto aí de câmera. Vocês podem ver aí que a foto de câmera ela sai meio curva, né? Você pode ver uma pessoa lá atrás, ó. Veja uma pessoa lá atrás, para você ter uma ideia do tamanho dos supercomputadores. Olha aí um supercomputador, os supercomputadores da NASA, ó. Aqui são da NASA, certo? Da foto tirada da NASA. Olha o tanto de computador que tem aí, ó. Certo? Para a NASA manter todo o seu sistema, o seu aparelho. Agora, quantos computadores também tem, supercomputadores tem a empresa do WhatsApp ou o Telegram? Então, o que é um supercomputador? Vamos aqui ler aqui o conceito, me acompanha aí no conceito. É um computador com altíssima velocidade de processamento e grande capacidade de memória. Então, ó, esses supercomputadores têm que ter muita memória, muita mesmo. Não é como o nosso celular que só tem 2 GB de memória e no instante a gente vê que já acabou a memória, não é? Então tem cabe muita informação mesmo. Então esse é o nosso objetivo, a finalidade e as vantagens do computador. Ele também, olha, continuando aqui no nosso slide 14 aqui, tem aplicação em áreas de pesquisa, então ele serve o supercomputador para áreas de pesquisa, que grande quantidade de processamento se faz necessárias, como pesquisas militares, científicas, química e da medicina. Então, os supercomputadores, eles servem muito para estas áreas também de pesquisa. Então, veja aí a NASA, por exemplo, né, que é um lugar de grandes pesquisas, que vai investigar os astros e por aí vai tanta coisa, né? Próximo slide, vamos para o slide 15. Então, os computadores, eles podem ser usados aonde? Indústrias, cotidiano doméstico, tarefas comerciais escolares, ó, a escola. Então, os computadores eles podem usar em diversos locais. Se você, na sala de aula, na escola, qualquer local, né? Então, computador, no restaurante, então o computador hoje tem utilidade para muita coisa. No supermercado, como é que agiliza lá passar a compra no caixa? Você já acha que passar a compra no caixa às vezes demora, a fila tá grande? Imagine se não tivesse computador. Se os pessoal de supermercado, você às vezes vai em supermercados pequenos que às vezes não tem condição de ter uma estrutura com computador e sistema para passar a sua compra rápido, o dono às vezes do mercadinho ali, ele usa uma calculadora, não é? Calculadora é um computador antigo, nós vamos conhecer isso aí. Demora mais. Agora imagine um supermercado grande,
onde vai se usar a calculadora para ficar somando um monte de compras e ainda correr o risco de a soma não dar muito certo. Ou de repente pifar ali a calculadora e apaga todos os cálculos. Já pensou? Aí vai ter que somar tudo de novo. Então o computador, como eu falei aqui no início do vídeo aqui, ele tem uma das vantagens de ser rápido, não é? Então ele pode ter a rapidez e a exatidão, ou seja, vai somar todas essas compras de forma bem exata, diferente da calculadora. Então essas grandes vantagens que a gente vai tendo, né? Então, tente imaginar aí, se o computador, estamos no slide 16, né? Vocês estão vendo aí o Homer Simpson pensando, né? Sem o computador ficaria difícil executar tarefas complexas de forma rápida, como eu falei aí o exemplo para vocês de compra de supermercado. Tente imaginar contar todas as suas compras naqueles 2 carros de supermercado grande cheio. Você chega lá para o caixa e ele começa a somar tudo aquilo ali, essas tarefas complexas que é somar de forma rápida. Iria ficar difícil, iria demorar talvez umas 2 horas, só uma pessoa no caixa. Outro exemplo é que a gente pode ver, né, o computador ele permite a gente corrigir. Ele permite corrigir de forma automática o gabarito do Enem. Imagine muitas pessoas fazendo o Enem do Brasil. Aquele gabarito que é passado para vocês simplesmente só vai passando ali, ó, no scanner, vai escaneando, é scanner, sabia? Aquele gabarito que você pinta, ele vai passando no scanner, o scanner vai fazendo a leitura do seu gabarito e já vai sair na resposta o resultado. E também as urnas de eleição, que é votada ali no mesmo dia, você já tem um resultado. Agora imagine fazendo isso aí no papel, as eleições, para abrir papel por papel, para ir anotando votação, como não ia demorar, né, para poder sair o resultado. Então ele permite fazer essas tarefas complexas de forma rápida, né? Beleza? Vamos agora para o slide 17, tá bom? Então, essas tarefas, né, fazer tarefas complexas como corrigir os gabaritos do Enem sem o uso de um computador se tornaria difícil, seria de forma lenta, imprecisa e ainda poderia ter erros, não é? Como eu falei também do exemplo aí da calculadora de somar compras de supermercados. Você iria fazer sua compra, poderia ou o dono ganhar mais em dinheiro, você ia chegar em casa e ia somar que deu errado e que deveria dar troco, que não tinha como mais provar, né? E aí? Então pode acontecer erros, até no gabarito. Você corrige o gabarito mal, mal pensou os professores corrigindo, os gabaritos de vocês que fizeram o Enem, sair corrigindo, 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 corrigindo. Ou de concurso também, né? Já pensou o professor saindo corrigindo, corrigindo? O tanto que não seria, né? Os erros que não poderiam ocorrer. Então o computador ele evita muita coisa, certo? As agilidades. Então vamos agora conhecer os precursores do computador. Quem são os precursores do computador? Os que vieram antes, né? Os instrumentos que auxiliavam os homens da antiguidade a contar são considerados os precursores do computador. Então, todos os instrumentos que ajudavam o homem na contagem, eles são considerados os instrumentos do computador. Slide 19, para quem está acompanhando aí via podcast, via áudio no slide. Então, os precursores. Um dos primeiros precursores que a gente pode ver é o famoso ábaco, que ainda existe hoje. Então, como estamos aí na história e evolução dos computadores, a gente vai conhecer aqui o ábaco. O que é o ábaco? O ábaco ele foi inventado há uns 2020 anos, uns 2020 anos atrás, antes de Cristo, né? Tente imaginar aí este aparelhozinho aqui que era para contagem, né? Ele consistia em um quadro de madeira, ele era uma madeira, feito como vocês veem aí, mas aqui é de plástico, né? E tinha umas cordinhas no meio atravessando, onde eram colocadas as continhas, né? As bolinhas que ia representar as unidades, né? A unidade de contagem, né? A unidade, dezena e centena. Se você não é bom em matemática, faça uma revisãozinha e veja o que significa isso aí. Eu vou colocar aqui um vídeo que vai mostrar para você melhor explicando um ábaco, como era um ábaco mesmo, como é que funciona e faz o cálculo no ábaco, como é que eles faziam. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje no nosso vídeo falaremos sobre um instrumento matemático muito importante em nossas aulas. Vocês sabem o que é o ábaco?
A matemática, como todas as outras ciências, evoluiu muito ao longo do milênio. Antigamente, os cálculos eram feitos utilizando os dedos. 2, 3. Porém, à medida que estes números foram aumentando, a necessidade de uma ferramenta que nos auxiliasse nesses cálculos foi imprescindível. O ábaco, ele é considerado hoje a calculadora mais antiga, criada por volta de 5.000 anos atrás. Não temos registro de quem foi o autor ao certo desta ferramenta, mas nós utilizamos até hoje. Ficou curioso? Quer saber mais como funciona esse instrumento matemático? Então, vem comigo. Bora lá, galera? Então vamos. Existem vários tipos de ábacos. Porém, como nosso objetivo é o cálculo matemático, não temos a necessidade de falarmos sobre todos os tipos existentes. Destacaremos o ábaco escolar. Esse aqui, utilizado no Brasil. Ele é utilizado para facilitar tanto a compreensão do sistema numérico de base 10, como também as operações básicas. Este ábaco, ele é feito em formato retangular, geralmente em madeira, com hastes internas, com 10 argolinhas em cada uma. Por quê? Porque ele é baseado no sistema decimal. Esta primeira haste representa as unidades. A segunda temos as dezenas, a terceira centenas, unidades de milhar e dezenas de milhar. Assim, quanto mais hastes nós tivermos no ábaco, maior a nossa capacidade de cálculos. Ok, mas como posso iniciar o uso do ábaco? Bem, para começar, existe uma regrinha muito importante. Você só poderá colocar 9 argolinhas em cada haste. Por quê? Porque quando colocamos 10 argolinhas aqui nas unidades, nós teremos 10 argolinhas nas unidades, representando uma dezena. Se colocarmos 10 argolinhas nas dezenas, teremos uma centena. Se colocarmos 10 argolinhas nas centenas, nós teremos uma unidade de milhar. E 10 argolinhas na unidade de milhar, nós teremos uma dezena de milhar. É por isso que chamamos de sistema numérico decimal. Veja um exemplo. Vamos formar aqui o número 20.312. Uau, é um número grande, mas nós conseguimos formar no ábaco. Vejam só, o número 20.312, ele conta com 2 unidades, uma dezena, 3 centenas, vamos pular a unidade de milhar e colocarmos 2 dezenas de milhar. Vejam só, nós temos aqui representado o número 20.312. Por que aqui na unidade de milhar nós não colocamos nenhuma argolinha? Porque aqui está representado o algarismo zero. Pessoal, com o ábaco nós conseguimos fazer adições, subtrações, multiplicações. Em nosso próximo vídeo faremos alguns jogos também. Fiquem ligados, esse vídeo foi a apresentação desse instrumento sensacional. Aproveite, dê o like. Então, turma, vocês já viram aí sobre o ábaco, né? Esse vídeo bem explicativo. E nós vamos encerrar esta nossa aula por agora. E na próxima aula nós vamos ver sobre a máquina pascalina, né? Próximo tópico nosso vai ser sobre a máquina de Pascal, tá bom? Então, até a próxima aula.